Vamos lá, que hoje está bem interessante, viu? Quais são as minhas crenças limitantes? Quem nunca teve uma crença limitante aqui, né? Nossa, eu gostaria de saber quem não tem. Eu confesso que essa curiosidade vem, né? Acho que Imagina, todo mundo pode se identificar com o tema de hoje. com certeza, muito mais comum e presente, está fortíssimo no nosso dia a dia, às vezes está tão intrínseco que a gente não percebe. E é justamente por esse motivo que a gente está trazendo, porque merece atenção. Vamos lá, Então, vamos seguir aqui vamos. para explicar melhor, caso você que esteja nos assistindo ouça muito falar sobre crenças limitantes, mas ainda não tem muita clareza do que se trata. E eu já logo antecipo, crenças limitantes não estão relacionadas com fé, com religião. Aqui a gente está falando de narrativas, de pensamentos, do que a gente acredita sobre nós mesmos. E o que que Tá. significa isso? Isso vem muito, né? Principalmente na infância, para variar, né, Kelly? Para variar um pouquinho. Tudo nasce dali, muita coisa nasce dali. Então, o nosso ambiente familiar, as pessoas, as principais pessoas que nos influenciam, a nossa própria cultura mesmo, nossa educação, enfim, tudo aquilo que nos molda, que nos educa, o nosso meio social, ou seja, a partir do momento que a gente sai do ambiente familiar e começa de fato a socializar, a gente também começa a absorver mais informação. Exato. Tudo isso acaba se tornando crenças. A gente acaba acreditando e formando opiniões, só que aqui, ó, questionáveis, tá? Porque quando a gente nutre, mesmo que sem saber, tá? Na maioria das vezes, a gente, como criança, a gente não sabe, a gente só tá aprendendo, a gente só tá absorvendo conhecimento. Então, essas crenças limitantes, o que que acontece? Elas são aquelas narrativas que vêm à medida que a gente cresce, e só que a gente não questiona. Uhum. Então, o que que acontece? Elas acabam criando um bloqueio no nosso comportamento, no geral, os nossos comportamentos na vida, e é por isso que elas ganham o nome de limitantes, porque do contrário, elas são as fortalecedoras. E aqui, Kelly, a gente vai trazer alguns dados, eu até preparei um gráfico para vocês, porque como a gente está falando majoritariamente sobre as mulheres, sobre a Mulheres. transição de carreira, eu quis ser um pouquinho mais direcionada, o que não significa que a gente não vá falar sobre as outras mais populares, digamos assim. Até que tá tudo bem, você já conhecia, como que era a sua relação crença limitante, Kelly? Ai, crença limitante é. Eu acho que tudo que você quer fazer seja por conta de um descuido, né? Vamos dizer assim, eu não tive uma preparação, eu tive um descuido, eu me desfoquei. Eu acho que está relacionado a uma crença limitante, né? Porque aí eu vou acabar meio que falando que vem por aí. Mas Sim, não, tudo bem. tudo que a gente desfoca do objetivo está relacionado com uma crença limitante. Eu acredito que seja meio que basicamente isso. Sim, então, é aquilo, a crença limitante, é por isso que é bom a gente dar nome para elas, a gente reconhecê-las até pelo tipo de pensamento que a gente tem no dia a dia. Uhum. Porque, do contrário, elas passam desapercebidas e elas falam altíssimo na nossa vida e nos nossos comportamentos, elas nos guiam. Exato. Então, a gente falou na outra aula sobre valores, e da mesma forma, valores funcionam como bússolas na nossa vida, na nossa jornada, enfim, nos nossos caminhos. Só que as crenças, elas condicionam o nosso comportamento, elas nos influenciam. E aí é por isso que a gente tem que ter consciência do que nós estamos pensando no nosso dia a dia, que, como você disse, acaba desviando o nosso foco daquilo que nos impulsiona. E quando você Então, entende sobre crença limitante, você até o modo como você fala para si mesma muda. Você precisa sim, mudar a sua forma de comunicação
para poder entender. Não, eu vou driblar essa minha crença limitante, está me limitando. Então eu vou me comunicar diferente, eu vou ter uma resposta diferente do que meu habitual para driblar a minha própria crença limitante. Foi isso que praticamente aconteceu comigo. Jura? Se Foi. você quiser contar, para dividir aqui as histórias, porque eu vou contar, Kelly, aqui, mas eu vou. Não, eu digo, é porque é legal que a gente troca, né? Isso, até para dar exemplo pessoal. Eu posso falar tranquilamente, assim, uma das coisas que eu. A gente vai trazer isso mais para frente, mas aqui eu posso adiantar um pouquinho para vocês, que eu tive muito essa questão de crença limitante na minha vida, e veio muito da minha infância. Ela foi fortemente construída na minha infância, e não aqui responsabilizando familiares, não, não é sobre isso, Sim. mas é o que a gente interpreta mesmo. E a Uhum. gente não questiona, a gente simplesmente leva à frente. E o simples fato de você levar à frente e não contestar, e não ter clareza, né, de quem é você de fato, aí a importância do autoconhecimento. Você não ter clareza de quem é você de fato, ter clareza das suas conquistas, principalmente. Isso acaba te condicionando justamente para você congelar, né? Para você ficar ali paralisado, digamos assim. Então, elas vêm justamente de experiências passadas, mas elas não são escritas em pedra. A gente vai falar sobre isso. A gente pode mudar tudo isso para Interessante. fortalecedoras, A inclusive. Belle, então, vai compartilhar Uhum. coisas, né, de infância, coisas que no passado aconteceu com ela, que criou essa crença limitante nela. E eu vou compartilhar aqui com vocês o que eu fiz depois de adulta, entendendo que é uma crença limitante, para poder ter um resultado diferente. Legal, muito bom. Inclusive, já é uma boa dica prática para quem fala: caramba, estou começando a ter uma ideia. Então, eu posso, Exato. a gente já pode. O que que você acha? A gente já fala aqui um pouquinho da minha história, você da sua, ou eu passo pro gráfico? O que que você acha que Aí vamos para o gráfico, porque eu acho que depois a gente vai ter os tópicos, né, para poder mostrar e ir conversando sobre esse para assunto. Vamos ilustrar por aí. melhor, né? Também acho. Vamos lá, então, gente. Eu vou trazer um gráfico aqui, ele é mais direcionado, tá? Para Eu vou até carreira. aumentar para caso quiserem tirar um print ali, né? Isso. Aqui, gente, são pesquisas, né? Então, a gente tem aqui resultados de pesquisas feitas por mulheres, principalmente em transição de carreira, executivas, né, líderes. E a gente pode ver que no resultado a gente tem aqui uma crença fortíssima. E olha só, 100% apresenta esse tipo de crença que aqui se apresenta como síndrome da impostora e autossabotagem. E Kelly, você se lembra que a gente falou sobre isso nas aulas anteriores? A síndrome da impostora? Sim, falamos sim. E ela é justamente aquele pensamento que a gente tem, a gente aqui, né? Eu tô puxando, né? Tornando a Sim. gente um só, é, de duvidar do próprio potencial, de achar que não merece um cargo maior, de achar que não merece crescer, de que não. Enfim, você questiona o seu potencial, você questiona a sua autoridade, o seu conhecimento, você acha que em algum momento da sua carreira vão descobrir que você não sabe 100% daquilo. E olha só, que triste, né? Porque uma coisa é você ficar insegura, mas ir apesar do frio na barriga que a gente sente, da Uhum. novidade, né, da oportunidade nova. A outra é você acreditar tão fortemente de que não merece, de que não é aquilo que eles esperam, que você se boicota. Aí a autossabotagem. Porque se você recebe uma oportunidade, por exemplo, você não aceita. E Ou o você não se. pior, aquilo nem aconteceu ainda, né? Nem aconteceu. Aí a pessoa já fica, ai, será que eu consigo? Eu acho que não consigo, e já coloca todas as possibilidades negativas para o Sim, comportamento dela, que ela nem teve ainda. sim. Eu vou te Isso é falar, importante. Kelly, que eu já senti isso várias vezes, tá? Uhum. Síndrome da impostora é muito. Aqui, bom, no resultado a gente já tem provas, né? Sim. É tão comum.
porque muitas pessoas não avançam. Sabe o que significa você não avançar na sua carreira, você não se ver capaz, você achar que você pode ser descoberta como alguém que não domina 100%? Poxa, os homens, nas pesquisas que foram feitas, inclusive, mostram que os homens, eles são mais ousados, porque eles têm essa educação, né, essa cultura, né, de ir e você domina na hora, você aprende, você supera na hora. E a mulher, ela tem essa autocobrança de vir já dominando, porque senão ela não tem como competir com o público masculino. Digamos, competir assim, tá, gente? Não tô dizendo que uma mulher quer competir, não é isso, é igualdade. E aí fica insegura, acaba achando que em algum momento vai ser descoberta de que não é capaz. E na verdade ela tá se boicotando, porque ela tem potencial, É. né? Isso é forte, isso é muito forte. Isso E realmente acontece quando ela não tem confiança nela mesma, como você falou. E sim, quando tem, por exemplo, uma mulher que tem um perfil mais masculino, aí acaba meio que tendo esse posicionamento mais ousado, vamos dizer assim. Não, eu não tenho medo, eu tenho que fazer acontecer quando tem um perfil mais masculino. E muitas mulheres também sofrem com isso, por ter um perfil masculino que vai sem ter esse medo. Porque depois exato. vai chegar uma determinada vida, numa fase da vida dela que ela vai ter que se guardar e ver que aquele cansaço todo tá gerando porque ela não tá fazendo o papel feminino dela, né? Ela tá em constante movimento, como se fosse aquele instinto masculino caçador de ter que dar conta e tudo mais, né? Então, assim, nem muito, nem demais é bom, nem de menos, e tem que ter um equilíbrio. Você foi perfeita, Kelly, na sua colocação, que isso é uma observação forte. Inclusive, é uma, né, das crenças presentes, né, no universo feminino nessa fase, né, da carreira, porque a mulher ela tende a cobrar muito de si, até por essa questão de desigualdade que a gente tem notado algumas tentativas de evolução, mas ainda não está igualitário, digamos assim, né? As empresas estão se esforçando para mudar esse cenário, mas a mulher, ela ainda está se esforçando muito Para para ter conquistar. Uhum. o mesmo reconhecimento, né, do que os homens têm historicamente. E aí elas se cobram, e é essa questão que você falou, né? Elas dão tanto de si, aí é o lado masculino falando de você executar, de você dar o seu melhor, se destacar, mas aí acaba que até por uma questão Da cultural natureza, mesmo, da de natureza, cultural. A mulher tem anular que as ser. próprias emoções. Isso, ela tem que anular, ela tem que se anular para ser. E isso traz uma consequência futura. É assim, é drástico o que pode trazer. É a parte de doença, é a parte emocional, é a parte. Alguma coisa vai afetar mais para frente. Vai, vai, Continuar vai, com esse perfil. sim. Pô, é o fator de estresse, né? Fica Isso. muito forte. E outra, se demonstrarem, é outra crença isso, inclusive, né? Da fragilidade, se demonstrarem fragilidade, emoção, o lado feminino, que é mais sensível, digamos assim, né? Mais intuitivo, depende se isso for interpretado como fragilidade, putz, o que que o mercado, o que que a empresa, o que que o mercado vai entender disso? Então é outra crença também, que mostra fragilidade. Mas não, é o nosso lado feminino, emocional, que não pode ser escondido, foi isso que você falou. É isso, tinha que ser realmente levantado mesmo. A outra crença aqui, que, poxa, 88% é É bastante. perda de vagas por gênero e falta de reconhecimento. Isso existe forte no mercado, a gente sabe, é um processo de conquista que está sendo tratado, e o que que acontece? A mulher, quando ela acredita, porque existem fatos, né, que comprovam isso de certa forma, né, também não vai, isso é comprovado já. A mulher, quando ela vê que ela está perdendo, entre aspas, aqui, para cargos onde os homens que ocupam, é, é mais um motivo para ela sequer se candidatarem. Muitas vezes elas acabam se conformando, inclusive, justamente por conta disso. Então, inclusive tem aquela questão de mães, né? Mães passam muito por isso, né? Enfim, questões envolvendo a entrevista de emprego, etc. E aí, quando a gente está falando da mulher empreendedora, aqui puxando um pouquinho para a gente,
a gente se esforça muito. Hoje a gente está ganhando visibilidade no mercado, né? É Mas a gente se verdade. esforça muito, a gente se doa muito para construir a nossa marca, para construir o nosso negócio, a gente dá alma nisso. E se a gente parar para olhar como está sendo reconhecido pelo o universo masculino, isso também acaba afetando. E o ideal é você não focar nisso, né? Só que aqui nos Exato. dados a gente está falando de empresas, né? No mercado de trabalho e contratação. E falta de reconhecimento também é muito forte. Então, isso tudo, Kelly, por que que eu estou trazendo? Porque mostra como elas acreditarem que isso é, está sendo prevalecido Uhum. Sim. é motivo para Entendi. elas É. não avançarem, entende? E sobre reconhecimento, não tem jeito. Por mais que a gente fale, ó, a gente precisa fazer as coisas para não ser de fato reconhecido, a gente tem que fazer porque realmente precisou fazer. Mas a mulher, ela tem que ser reconhecida, sabe? Faz Sim, parte dela, da mulher, de ter aquele reconhecimento, porque ela tem um instinto mais materno, ela tem aquela sensibilidade e tudo mais. Só que na maioria feeling. das vezes, se a gente parar para pensar, a gente não tem o próprio reconhecimento, sabe? Da gente olhar e falar, olha. Kelly, parabéns, né? Kelly, gratidão porque eu fiz. Hoje, no autoconhecimento, tem muito isso, assim, de a gente se olhar e no meu autocuidado também, né? E você sabe disso, né, Belly? No yoga também, de se aceitar primeiro. Quando a gente faz esse exercício todos os dias, de aceitar primeiro, de se reconhecer primeiro, a gente não busca tanto o reconhecimento vindo de fora. Se a gente não faz isso, é natural. Então, não é assim, ah, a pessoa só busca pelo reconhecimento. Não, é natural se a gente não se reconhecer, a gente querer o reconhecimento de fora. De fora. Perfeita. Kelly está trazendo os pontos assim essenciais para o lado feminino. E é isso mesmo. Eu tô contigo, Kelly, porque de fato eu acredito fortemente nisso. E até por experiência, assim, quando você não estreita essa relação de confiança, de autoconfiança, se você não tem clareza do seu potencial, das suas conquistas, das suas vitórias, da mais simples até a maior, se você não tiver clareza disso, você realmente fica refém do reconhecimento externo. Aqui eu trouxe assim um resultado de pesquisas até inclusive em relação ao mercado de trabalho, né? Mas quando a gente puxa para a gente no âmbito do empreendedorismo, é claro que a gente quer se posicionar, que a gente dá alma para poder se posicionar no mercado e ter o nosso espaço em uma cultura que a gente sabe que é majoritariamente masculina em relação a isso, mas a gente está ganhando o nosso espaço. Isso que a Kelly falou é vital, porque se você sabe quem você é, o potencial que você tem, a sua potência, você coloca isso em atividade e vê de fato os resultados, tem clareza dos seus resultados. Isso é incontestável. As outras pessoas não te derrubam, né? Aqui, derrubar no contexto de autoestima, de autoconfiança, dessa necessidade de reconhecimento, enfim. O etarismo e barreiras por idade em mudança de carreira, 50%. Isso é realmente muito marcante mesmo. E é muito mais comum do que se imagina as pessoas se limitarem, se a gente for puxar, inclusive, até para o empreendedorismo, né, Kelly? Demais. Quantas mulheres, se for pensar, né? Ela tá no CLT, mas aí de repente ela quer fazer algo no paralelo ou construir um próprio negócio e se preocupa com a receptividade do mercado de trabalho em relação à própria idade, ou necessariamente como empreendedora, às vezes mudando de empresa, mudando de cargo, se preocupa com a idade. Já viu isso, né? Eu E ouço muito muito comum. falar E, sobre, ixi, comigo também isso aconteceu em algumas etapas. jura? Juro. Se você quiser trazer. Estamos a todo ouvidos, porque eu tenho, né, as minhas experiências, não, eu não vou falar em relação ao etarismo, mas em relação aos outros, né, que eu te falei, né, da síndrome de impostor, eu senti sempre com muita força, e hoje, graças a Deus, eu estou muito mais tranquila, muito mais confiante, mas é importante a gente trazer, porque realmente é muito forte, conduz muitas pessoas.
E o etarismo está aqui 50%, mas é muito fácil você encontrar mulheres que muitas vezes até se conformam com a ocupação atual, até mesmo com o retorno financeiro que elas possuem, porque elas acreditam Sim, que a idade delas vai ser um fator predominante e limitante para elas crescerem profissionalmente. sim. Primeiro a gente tem que entender o perfil da mulher. Eu Hum, acho lindo quando a pessoa fala assim: nossa, eu tô 30 anos na mesma profissão, na mesma empresa. Eu tô 40 anos, eu tô 60 anos. Eu acho isso muito, muito lindo. E não que a pessoa esteja acomodada e tudo, não, mas ela construiu um império ali dentro, com certeza, de confiabilidade, né? De quantas pessoas já não passou por essa pessoa, quantas pessoas ela não fez ali, né? Um sentido não é da um vida. sentido. Sim, Então, eu acredito que é maravilhoso. No meu caso, eu tive quatro etapas que foi bem cruciais, assim, por questão de eu realmente queria, eu já tinha um objetivo lá para frente, e para atingir aquele objetivo, o que que eu precisava fazer? Eu tive que, na minha realidade, lógico que para cada um é diferente, dividir em quatro etapas. E nessas quatro etapas aconteceu, então, quatro vezes transição de carreira, imagine. Então, nessas quatro vezes de transição de carreira que aconteceu na minha vida, aconteceu síndrome de impostora? Tá, mas por quanto tempo? Quanto tempo durou? Eu senti que não tive reconhecimento? Sim, muitas vezes. E o que que eu fiz com isso? Então, tudo isso foi quebrando com uma crença limitante, né? Então, sim. primeiro a gente tem que entender onde quer chegar e depois traçar um plano. Então eu vou ficar nessa empresa até esse tempo e depois eu vou fazer uma estratégia para poder trabalhar no meu próprio negócio. Ah, mas no meu próprio negócio eu preciso desenvolver questões ABC, então o que que eu vou fazer? Então eu tenho que sair daqui e ir para ir atrás desse ABC que eu preciso para chegar onde eu preciso chegar. Então, essas etapas, eu acho que não acontecem com todo mundo, né? E para quem acontece é muito difícil de lidar, mas eu falo com maior propriedade. Quando a gente está em transição de carreira ou sentindo que está limitado, a gente tem que estar numa ambiência muito, muito forte, onde as pessoas já passaram por aquilo que você passou, para você trilhar junto, senão você estagna. Então, é o primeiro ponto. Você está bem onde você está, tudo bem. Mas se você quer chegar para tal lugar e você não sabe como, e isso te limita de até viver o presente de uma forma feliz, então realmente você tem que mudar de ambiente, você tem que ir para outro lugar, você tem que recomeçar do zero muitas vezes, você tem que abandonar as suas malas, seu pertence muitas vezes. Sabe? Então é um autoconhecimento quando a gente faz isso. Com O, certeza. um simples fato de você desfazer das suas próprias coisas para poder seguir um caminho diferente, você precisa trabalhar muito o seu mental. Desprender do que é seu não é fácil, mas quando você aprende a desprender do que é seu, parece que tudo vira oportunidade, sabe? Desprender daquilo que não serve mais, né, Kelly? Exatamente. Muita gente Sim. vai carregando, carregando e tá pesado, não sabe por quê. É verdade, é por esse motivo que a gente precisa fazer pausas de autoconhecimento e entender como que nós estamos hoje, inclusive, quem nós precisamos nos tornar para avançar em direção àquele objetivo que a gente quer alcançar. E, Exato. e por isso é tão importante a gente ter clareza de objetivo, ter clareza de quem nós somos, de conhecer o nosso potencial, e as aulas anteriores complementam essa intenção. E aqui, quando a gente fala de crenças limitantes, é porque é algo que fala tão alto, de uma maneira muito silenciosa às vezes, e se você não tiver essa clareza, que é parte do seu autoconhecimento, você simplesmente tem dois pontos. A primeira é que se você não tiver conhecimento disso, tiver o nome aos bois, né? Se você, as suas crenças
limitantes não estiverem claras dentro de você, você vai seguir se comportando. Porque assim, se você acredita em algo, você se comporta de acordo com aquilo, certo? Exato. Então, é natural. Se você acredita, você vai se comportar conforme. E imagina que você tem um relacionamento consigo, onde os seus pensamentos acerca de si própria estão te limitando, e para completar, além de você não questioná-los, você sequer colocá-los sobre a mesa, você também é rodeado de pessoas que pensam parecido. Você já pensou o Aí resultado vai. disso? Não vai, não segue, fica no mesmo lugar. Percebe a seriedade? Então, assim, Sério. você vai se comportar, vai ser influenciado duas vezes pela sua crença e pelas pessoas à sua Pelas volta que pessoas. pensam muito parecido. Então, dois pontos. A gente precisa saber quais são as nossas crenças e a gente precisa saber quem são as pessoas que nos rodeiam, se elas estão nos respeitando, mesmo que às vezes pensem diferente, mas elas estão nos respeitando ou nos impulsionando, principalmente impulsionando, né, Kelly? Exatamente. E aqui, agora, nós vamos trazer de uma maneira mais ampla. Aí eu Vamos acredito que lá. você que está assistindo a gente vai se sentir um pouquinho mais em casa, porque é muito comum, tá? Esses pensamentos. Aqui a gente tem aqui algumas, tá? Gente, é muita crença limitante. Eu trouxe algumas que eu achei assim gritantes, tá? Mas existem Muito muitas. superficial. Uhum. E aqui, Kelly, eu vou até trazer, tá? Vou fazer uma provocação aqui, tanto para quem está assistindo a gente, quanto para nós mesmas, tá? A gente tentar reconhecer algumas dessas na nossa vida, na nossa jornada de profissional, pessoal. Então, aqui a gente tem, né? Eu não sou bom o bastante. Uhum. Ó, essa era uma que eu falava muito, muito. Não sou inteligente o suficiente, não tenho talento, não sou atraente, não sou digno. Esse não sou digno está muito relacionado com a síndrome da impostora, tá? Uhum. Então, aliás, esse não sou o bastante aqui, bom o bastante, tá muito, não sou inteligente o suficiente, tá bem forte aí. E já ouviu? Já pensou? Eu não, olha, desde pequena eu fui muito diferente. Então, assim, meus pais, ai, você é muito inteligente. Sempre tirei nota boa. Que bênção. Nossa, você tem talento. Tudo que eu fazia é você tem talento. Nossa, Kelly, você. Então, eu sempre tive isso dentro de mim, assim. E se eu vejo uma dificuldade, eu falo, então eu preciso aprender. Ai, eu não sei tocar uma flauta? Se eu aprender, eu Vou aprender. consigo. É, eu só Vou não sei aprender. porque eu não tive contato com isso. Mas se eu tiver, eu consigo. E não, eu tenho uma crença tão grande dentro de mim, que tudo que eu resolvo fazer vai dar certo. É, Ah, gente. é Gente, grava isso que a sério, Kelly tá falando, tome é pra si. sério. Tome pra Por si. exemplo, eu quero emagrecer. Se eu colocar na minha cabeça que eu vou emagrecer tantos quilos em um mês, eu consigo. Eu quero subir no palco fazer. Eu consigo. Eu quero ser campeã brasileira. Eu consigo. Você consegue. Então, por conta desse pensamento, né? Lógico que Que precisa uma ótimo, preparação, né? lógico. Não é assim que você vai fazendo acontecer. Mas para conseguir aquilo, o que que eu preciso fazer? Aí vem a questão de disciplina e de persistência, de rotina e tudo mais, aquelas coisas, né? Que a gente precisa Sim, realmente desenvolver. sim, exato. Que não é um botãozinho liga e desliga. Eu abençoada, a Kelly abençoada, porque é isso mesmo, tá? Acredito, inclusive, Kelly, a sua criação, aqui não é querendo dizer certo e errado, mas quando a gente pensa em impulsionar, né, principalmente na carreira, né, impulsionar para resultados, conquistas, sucesso geral na vida, que não só pensando única e exclusivamente financeira, apesar de a gente saber do óbvio, né? Todo mundo quer crescer financeiramente também. Mas assim, em termos de educação, sabe, Kelly, você é abençoada. Importante. Muito importante. Hoje eu vejo que eu fui, nossa, extremamente abençoada, porque lógico que eu tive dificuldade financeira e tudo mais, só que eu nunca quis estar num ambiente no qual eu não queria, vamos dizer assim. Uhum. Um exemplo, então quer dizer então que se você quisesse se tornar advogada? Mas eu não quero, entende? Então não tô falando, tudo que falar pra mim fazer.
É tudo que eu Uhum. quero, eu me torno. Então, esse é o primeiro ponto, né, para a gente entender essa diferença. Sim. É, e que isso aqui, só para abrir um parênteses para deixar mais claro, para não correr o risco de ter uma interpretação duvidosa Sim. aqui do que eu estou falando, é assim, aqui a gente não está querendo responsabilizar, culpar, digamos assim, família, pais, parentes, enfim, Não. não é sobre o outro. Aqui é como nós somos influenciados. E não é, ai, tá errado, nossa, culpa dos meus pais, culpa da minha família. Não, a nossa família nos oferece aquilo que elas também aprenderam. E eu sou abençoada de toda forma, né? Acontece que eu tive, interpretações no decorrer da minha vida, eu tive, aprendizados que eu absorvi de uma maneira que me limitou. Então, assim, eu não vou dizer que os meus pais me puxaram para baixo, muito pelo contrário. Não vou dizer que minha família me puxou para baixo, mas fatos, assim, situações, eventos, principalmente experiências, me levaram a tomar algumas A escola, interpretações. não é verdade? Pode ser na escola, na primeira série. Exatamente. Então aqui não é sobre responsabilizar a família, pais, etc. Não é sobre isso. É sobre como a gente interpreta a vida. A Kelly, por exemplo, ela teve uma forte influência, familiar, mas social também, e ela teve esse impulso e ficou forte, inclusive, na sua personalidade. Exato. Eu já interpretei por outros ângulos e tive que trabalhar no Ao decorrer longo do da caminho. vida. Exato, tive que trabalhar por outras vertentes. E aqui, Kelly, vou levantar, vou ressaltar isso aqui, tá? Quando a pessoa fala eu não tenho talento, ela tem. Ela tem. Ela tem. Tem. Ela só não tá com clareza deles, porque muito provavelmente ela tá focando muito mais nas dificuldades dela. Olha, Então, esse ponto é muito importante, porque vamos supor, imagina numa escola várias criancinhas, né? Essa situação, imagina numa sala de aula e tem uma pessoa ali diferente, com uma nacionalidade diferente. E aqui no uhum, Brasil, por exemplo, eu, eu falando japonês, uma palavrinha que eu falava japonês, por exemplo, bom dia, ohayou. Nossa, Kelly, você fala japonês? Nossa, como você é inteligente! Mas ao mesmo tempo, tinha aquela panelinha. Ela é japa! O nariz achatado. Entende? Então, assim, na mesma ambiência, tem gente que tira sarro de você por seu talento, e tem aquelas pessoas que vão olhar para o seu talento e vai falar: Meu Deus, você é inteligente. Então, aonde você focou na sua criança? É isso que a Belle tá. E aí a aconteceu na minha Kelly vida. nossa, Kelly, você tá maravilhosa. Assim, sabe? Os Um pontos que você exemplo, tá assim, só para, trazendo, né, uma questão assim para você fazer uma analogia para sua vida, né? né? Mas é isso mesmo. É exatamente isso que você falou. Você ilustrou com a sua vida, com a sua experiência. Assim, a gente é onde a nossa mente está focada, é onde. E outra, o que a gente absorve mais está relacionado com as nossas emoções. E as crenças vêm daí. Gerou uma experiência, nos impactou emocionalmente, já é o suficiente para Gente, para ocupar um espaço, enraizar ali, ó. já é o suficiente para criar uma crença. E aí a gente precisa criar novas experiências para poder questionar essas crenças e trazer crenças novas. Então, eu quis trazer essa questão do talento porque eu já vi pessoas falando que não tem talento em nada. Não, você tem. Confie que você tem. Só precisa dar atenção para eles. E às Exato. vezes as pessoas não ressaltam o talento delas. É desvalorizado. Fala, não. E não precisa ter um, pode ter vários. Enfim. Medo de falhar, rejeição, o sucesso, enfim, né? Tenho medo de falhar, então eu nem tento. Ser Uhum. rejeitado dói demais. E Lógico, é até, muito mais fácil não tentar, não é verdade? exatamente, tenho medo de fazer sucesso e não saber lidar com isso. Gente, ó, ai Deus. Kelly, quer começar por você? Ai, medo de falhar é assim, eu prefiro falhar e saber onde que eu errei para melhorar do que realmente não fazer. O não fazer me deixa fadigado. Sabe aquela coisa assim que, nossa, eu quero tentar, eu quero tentar, eu quero tentar. E tá, por que que você não pode tentar? Quem tenta? O que que vai fazer? O que que você vai perder se você tentar?
É esse o primeiro ponto. Um exemplo, tudo que eu vou tentar. Ah, tá, eu vou para o exterior. O que que precisa para ir para o exterior? Tá, precisa de um visto, precisa de um passaporte, é muita coisa. Às vezes a gente fica com receio de fazer essas coisas burocráticas passo a passo para realmente acontecer. E se Então, acontecer, faz o que com isso? pois é, você só vai conseguir viajar. Tá, aí você, com medo, vai falar, mas se eu viajar e chega lá e não der certo? Aí cria outro medo. E se Então, acontecer assim, alguma coisa quando eu viajar? Eu tô, sei lá, avião cair, sozinha. avião cair. Então, assim, é infinito, se for ver. Então, não é aquilo que você precisa fazer amanhã. Se você conseguir achar a solução na sua cabeça que você precisa fazer amanhã, você vai ter medo do que você vai enfrentar depois que você conseguir aquele primeiro passo. E isso daí vai se tornando um ciclo tão vicioso, sabe? Vai, vai. Tá percebendo o quão presente é esse tipo, esses pensamentos no dia a dia? Se você que está assistindo a gente está se identificando e se sentir confortável, naturalmente, de trazer aqui pra gente, até para trocar, eu e a Kelly, a gente se compromete a trazer um pouco das nossas vulnerabilidades, porque isso é importante. A gente está repleto de pessoas que têm dificuldade de expor as vulnerabilidades, passando uma impressão de perfeição, e não é isso, tá? E aqui a gente sabe da importância, inclusive eu já senti muito essa questão de ver muito aparências e a ideia do perfeito, enfim, né, do impecável, e achar que eu não sou capaz disso, porque eu sou falha, porque eu tenho medos, porque eu tenho dúvidas. Então, assim, a gente traz justamente para abrir esse espaço para vocês que, porventura, se identificarem. Eu tenho certeza que alguém aqui que assiste vai se identificar com pelo menos um, Certeza, porque com é muito certeza. comum, muito comum. E, bom, falando aqui de mim, Kelly, ó, medo de falhar, só pra você ter uma noção, um pouquinho mais de um ano atrás eu era essa pessoa, tá? Então, inclusive, quando a gente tem medo de falhar, a gente falha. A probabilidade é gigante da gente Vai falhar. atraindo, Você se atrai. comporta, é isso, você se comporta de acordo com o teu medo. E você se boicota. Eu tinha muito medo de falhar, e quando eu errava, obviamente, eu me sentia extremamente mal com isso, e eu me resumia ao meu erro, e falando até de trabalho, assim, né, em épocas de CLT, enfim, eu sempre fui rodeada, assim, majoritariamente de pessoas que mandavam muito bem nos seus postos, né, na sua profissão, e aquilo já era suficiente para eu ficar assim, gente, eu não posso errar, essas pessoas são muito boas, e eu não via elas errando, percebe? Se eu não vejo essas pessoas errando, o que que eu tenho para mim? Que elas estão só arrasando. E eu sou a pessoa que falha. Sim. E isso fazia com que eu tivesse medo de falhar. E aí, se isso se de alguma forma ressoasse, né, seja na área, seja na empresa, enfim, medos assim, básicos, bobos, dia a dia, coisas assim, de errar coisas rotineiras, assim, isso falava alto para mim, mexia com a minha autoconfiança. Uhum. Eu me cobrava muito, e tinha muito medo de ser resumida ao erro, porque eu tinha receio das pessoas me resumirem ao erro, na verdade, esse era o ponto. E o nem tento era muito na minha fase mais jovem, mais jovem que eu quero dizer, mais novinha, né? Agora, no âmbito profissional, o medo de falhar era muito forte nesse sentido, para ser questão de autoridade, entende? Sim. E isso falava alto. E rejeição, gente, tem muita, ó, a crença limitante é aquilo que eu falei, ela está muito relacionada com a sua experiência de vida. Muito vem da infância. Tem outras que, à medida que você vai crescendo, você vai tendo experiências e essas crenças vão vindo. Então, assim, geralmente a rejeição ela está um pouquinho relacionada, muito mais relacionada com a sua história de infância. Mas eu não vou falar que é isso e acabou, eu não sou essa pessoa. Eu Tem posso vários exemplos, né? hã? Tem vários exemplos, na verdade, Sim, de criança, que nem você falou, dentro do próprio trabalho, né? sim, Pode ser âmbito familiar, pode ser relacionamento e gerar isso. Uhum. exato. Perfeito. É tudo com base numa experiência que a pessoa teve, gerou uma Exato. emoção Exato. forte o suficiente Olha que para ela não interessante. querer. Oi, pode falar. Eu acho que tive uma criança rejeitada no sentido de quando você é mestiça, você é muito natural. É, não tanto assim o mestiço de talvez com Ocidente e Ocidente, mas quando é Oriente e Ocidente, a gente vive muita rejeição. É muita piada,
sabe? Isso daí, você sabe, né? Ah, japa, ai, parece chinesa, ah, olhinho puxado, não sei o quê. Mas no Brasil eu ouvia uma coisa e no Japão também, ah, que é brasileira, não, não, não. Então, é assim, foi minha criança, vamos dizer assim, não criança, mas na fase de crescimento. Só que, olha só que interessante, eu comecei a trabalhar numa multinacional lá no Japão, nossa, eles são magnífico, impecável na questão assim de comprometimento da empresa, de regras e tudo mais. Então, quando você errava, sabe o que eles faziam? Chamava para reunião. Meu Deus, eu errei. E agora? Vão falar lá na frente que eu errei, vai apontar o dedo para mim e nananana. Tá, chegou na reunião, falou assim: olha, aconteceu um prejuízo de não sei quantos milhões, né? Vai falar na reunião. E sabe o que eles fazem? E agora, o que que nós vamos fazer para poder reverter essa situação? Vamos criar uma regra assim, assim, assim. É dessa maneira que funciona a empresa multinacional. Então, eu aprendi muito com isso. Eu aprendi, ressignifiquei, sabe? A minha rejeição, vamos dizer assim, de que eu não consigo fazer as coisas certo, o meu medo de falhar com essa empresa que eu fiquei 15 anos. Eu vi os Como outros fazer para evitar, errarem. né? Aham, eu vi os outros errarem, lógico que não era porque queriam, porque todo mundo estava ali para poder ter o seu salário, para ter ali, né? Porque tinha algumas pessoas que não entendia a linguagem, o japonês, então ficava muito assim, atento para entender cada detalhe para não errar. E mesmo em cima de tudo isso, nós somos humanos, então acaba errando, passa despercebido alguma coisa e dá um prejuízo de milhões, um exemplo assim. Só que mesmo assim, ajuntava todo mundo, fazia uma reunião e ninguém julgava o outro. Isso daí foi assim um aprendizado maravilhoso. Que bênção passar por isso, né? Porque a gente vive envolto de pessoas que gostam de julgar, né? E quando você tá num Lógico que ambiente bom acontece. assim, Acontece que nem a Belle falou, de ser trocado, acontece. Mas na minha experiência, eu posso dizer que dessa maneira eu consegui ressignificar, sabe? A minha sim, naturalidade, onde eu ia, eu levava assim, né? Tipo uma piadinha. Isso daí ficou bem relevante, porque aquilo que eu aprendi nessa empresa foi tão gratificante. Sabe? Então, quando falar, falou ah, mais você é alto. estrangeira, sou mesmo, e eu tô aqui, aquilo lá foi me motivando. Falei, eu sou estrangeira e eu tô dando conta daqui, né? Eu falo Maravilhoso. japonês, eu converso com você e eu posso ser sua amiga. Ai, que perfeito. É isso. É, as pessoas que te envolvem contribuem muito para melhorar ou piorar. No teu caso, melhorou. Eu não tenho o que falar. Assim, eu falo sempre da minha experiência, de como eu interpretava, né, os fatos. Uhum. Mas não tenho para falar, assim, a minha experiência até dentro Ah, do mas deixa eu shopping. colocar um ressalva aqui, mas lógico que no meio disso tudo tinha pessoas que trabalhavam comigo que falavam, você viu? Na reunião fica falando o valor que deu de prejuízo. Olha onde já se viu falar na frente de todo mundo. Nossa, agora vai aumentar mais regras. É esperado, né? Esse tipo de comportamento. É. Então, na minha experiência como CLT, apesar de ter essa questão, né, de medo de errar e me sentir assim, como que eu vou ser, vista, enfim, julgada profissionalmente, mas a empresa tem uma cultura, assim, sempre muito acolhedora, sabe? E pelos anos que eu tenho ali, né, que eu tive ali, história e tudo mais, que eu sempre trabalhei, assim, com muita entrega, né? Eu sempre fui muito comprometida, muito agradecida e feliz lá também. Eu sempre tive esse acolhimento. Então, era muito sobre como eu lidava com isso, porque é a questão do crítico interno, né, Kelly? Então, o meu crítico interno está sempre sendo monitorado. Então, é como eu me relacionava comigo quando eu tirava a conclusão de que as pessoas boas não falhavam e que eu não podia falhar. E aí, por conta disso, eu tinha receio de errar. Enfim, gente, é assim, a crença é uma coisinha que se você não tiver ali no teu radar, ela vai te levando, vai te conduzindo. Vai. E tudo isso te segura, em vez de te impulsionar. Exato. A crença eu não mereço é uma, inclusive, que faz com que as pessoas não avancem, ou mesmo se boicotem. E aqui a gente fala, né? Sucesso, amor, dinheiro, felicidade.
Se você acreditar que por algum motivo da sua história de vida, das suas experiências, você acreditar que você não merece, ou alguém de autoridade na sua vida, independente de quem seja, alguém que você supervaloriza, tenha deixado a entender que você não é merecedora disso, você vai projetar isso na sua vida, independente da área, e você vai se comportar de maneira que você Olha, não vai realizar o que você quer. você falou uma coisa que, ó, lembrei. Por mais que você saiba o caminho da crença limitante para a sua vida profissional, e a gente sabe que é do mesmo jeito que a gente que tem que tratar o relacionamento, o dinheiro, nem sempre a gente consegue tratar tudo do mesmo jeito. São coisas Não, diferentes, porque eu posso ser sim. muito bem-sucedida profissionalmente e no relacionamento ser uma negação. Uhum. Sim, Não é verdade? acontece. Acontece muito e é natural isso. Não, acontece. É, o ponto aqui, Kelly, é aquilo que a gente estava falando até no item anterior ali. É sobre entender o que que você precisa aprender com as suas experiências e não simplesmente se condicionar e viver nessa caixinha da crença que te limita, que te conduz para uma experiência, um relacionamento, enfim, né? Para um resultado que não seja aquilo que você espera. Então, assim, o que que eu estou fazendo o que que eu aprendi com essa experiência? Como que eu posso fazer para ser melhor? Onde cabe a mim? Porque às vezes não é sobre nós. E olha só que detalhe importante. Às vezes a gente interpreta como se o problema fosse nosso. A questão da rejeição é assim. Sim, Você entende que você não tem valor. Mas se quem te rejeitou muitas vezes não é sobre você, é sobre a pessoa. exato. Eu tive que aprender isso, tá? Que eu também tive essa questão. Então, enfim, a gente precisa tomar cuidado. A crença do não merecimento, ela influencia demais os nossos resultados. Muitas vezes você não está tendo o resultado que você quer na sua vida porque dentro de você, no seu subconsciente, você acredita que você não merece o que você está sonhando ter. E aí você não vai trabalhar, você não vai se movimentar em direção àquilo. Você vai dar um jeito inimaginável, quase Não, de fato. perceptível de se boicotar. Exato. A pessoa, e a pessoa às vezes pode falar assim, não, mas eu jamais faria isso. Você fala, você deu um jeitinho ali no seu subconsciente de fazer isso, porque você não detectou essa crença dentro de você. Exato. E, bom, enfim, limitações impostas por dinheiro, tempo, idade, aquilo que a gente já conversou, inclusive nos Aham. gráficos anteriores, né? Não tenho tempo. E aí, Kelly, a história do não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho Então, é experiência. isso que eu tive que mudar totalmente minha narrativa. E eu vou contar o porquê. Eu trabalhava 12 horas por dia, às vezes 17 horas. Como que eu vou estudar? Era muito mais fácil falar, não tenho tempo, não tenho. Aí eu comecei a mudar. Ainda não tenho tempo. Nossa, isso daí, só esse detalhe já faz muita diferença do que você simplesmente falar não tenho tempo e fechar todas as portas. O mundo que se imagina ouvir as pessoas justificando, eu não tenho tempo. Ou então, eu até gostaria, mas eu não tenho tempo. Exato. Mas você quer? Se você não quer, eu prefiro mudar minha narrativa para eu não quero. Eu não estou disponível, eu não tenho interesse, eu Não é o prefiro. momento, Eu prefiro do que falar não tenho tempo, porque eu tenho. Quando eu quero, eu tenho. eu tenho. É isso mesmo. Exatamente. Então, É quando aquela você vai história, não, oferecer. o tempo é prioridade, é questão de prioridade. Exato. Então, quando eu vou oferecer algum serviço ou quando eu vou dar resposta de um serviço, eu sou muito direta. Se eu tenho interesse, eu não tenho tempo. Se realmente eu quero e eu preciso me planejar para ter um tempo, então eu já vejo mais ou menos, olha, daqui 2 meses eu volto te procurar. Só que como eu mudei a minha narrativa, então quando eu recebo uma resposta, por exemplo, eu estou fazendo um lançamento de um curso. E para quem faz o lançamento de um produto, de um curso, vai se identificar com o que eu estou falando. Você vai oferecer seu serviço e a pessoa vai falar assim: ah, eu não tenho tempo. Dói, dói na gente, sabe? Mas é que eu quero, que não sei o quê. Quanto mais você tenta, né, entender a situação da pessoa, eu não tenho dinheiro e não tenho tempo, aí a pessoa começa, não, é porque meu marido não deixa, ah, porque eu tenho não sei quantos filhos, não, é porque eu vou operar. Não A tem, responsabilidade vai para fatores externos e não para assumir que não quer. realmente, é Ou só que não falar está assim, eu não tenho disposta. interesse, eu não tenho É, ou interesse que não está neste momento. disposta.
Exato, exatamente. Eu acho que quando a gente tem esse tipo de atitude, a gente consegue liberar, inclusive, eu acredito muito assim, se a gente está ali, eu estou aqui com você conversando sobre um assunto que não vai me gerar resultado, eu estou perdendo tempo. E aí? Então, a dica que eu E dou aí? é não perca seu tempo. Inclusive, não perca o tempo da outra pessoa que está oferecendo algum serviço com tanto carinho, tanto zelo ela preparou. Não Tanto perca o esforço. tempo dela dando desculpas. Exato. Mas a gente, acho que, não sei, a gente é educado, né? Aprende que tem que Hum, ofende você ser sincero, direto. Não. Imagina. É, Não, pode ser educada, mas ao mesmo, se você tiver essa visão sobre o tempo, você vai ver que você está perdendo o tempo da outra pessoa. Em vez de ela estar negociando com uma pessoa que realmente está interessada, tá ali. Aí, muitas vezes a gente ouve até lixo emocional da pessoa. Não, é sim. porque eu tô passando por uma situação muito deprimente na minha vida, é porque eu tô, não, aconteceu, sabe? Aí você de repente está escutando todas as dificuldades, mas você não tem solução. E aí? E aí, e outra, né? Às vezes a pessoa tá querendo falar, se abrir e tudo mais, ok, mas o quão disposta ela está para reverter esse quadro da vida dela? Tem isso também. E geralmente não está disposta. Eu posso te Exatamente. dar uma estratégia. Ó, eu já fiz esse teste, inclusive, com algo. Não vou dizer algumas, mas tá. Eu fiz um teste e vamos dizer assim: então tá, você tá com muita dor, não tem dinheiro, não tem tempo, então eu vou te dar um tratamento. Aí o que que ela faz? Ai, eu tenho compromisso nesse dia. É porque acaba não gerando compromisso e valorizando, né? Apesar de tudo. Então a pessoa não é porque ela não tinha tempo, não é porque não tem dinheiro. E a questão de não ter dinheiro também, lógico, a gente tem um investimento queira fazer. Tá, o investimento pode ser de pequeno valor como grande valor. Mas se for de grande valor, em quanto tempo eu consigo trabalhar e ajuntar para fazer aquele investimento? Tem que ter uma clareza, Sim, senão a narrativa vai continuar. Não tenho tempo, não tenho dinheiro para sempre. exatamente. Isso está muito, muito intrinsecamente relacionado com a autorresponsabilidade das pessoas, né, Kelly? Sim, É muito mais fácil, em geral, aqui, né? Se sim, vitimizar, colocar terceiros como exato, responsável, fatores externos, do que puxar para si a responsabilidade pelos próprios resultados. Então, é um misto de crença com falta de autorresponsabilidade. A pessoa está acostumada a passar para frente ao invés de olhar no espelho e entender o seu obstáculo exato. atual e sair da zona de conforto para poder se superar, né? E às vezes está muito relacionada com alguma crença, viu? E se, É, por exemplo, eu não mereço, a pessoa vai se boicotar, entendeu? Ela vai se afastar exatamente. daquilo. Isso acontece muito, é importante dizer, com mulheres. Os homens, Uhum. ele não tem. Já viu o homem pegar e falar não tenho tempo, não tenho dinheiro? Pouco. Pensa. Muito É, pouco. Eles não falam, mas às vezes estão assim, ó, juntando dinheiro para aquilo lá. De repente eles estão trocando de carro. Eles na pesquisam verdade, eles estão realmente. com foco, né, em alguma outra coisa, assim. E a mulher, ela às vezes dá Mulher uma não. Por rodeada. curiosidade, exatamente. Por curiosidade, vou ver quanto que tá aquele carro que eu quero no meu sonho que eu vou comprar daqui 10 anos. Tipo assim, um exemplo. E a mulher Sim, vai aí tomando tempo de outra pessoa. O homem não. Ele já exato. se programou, ah, entrou aquele dinheirinho, eu já vou trocar de carro. É muito mais objetivo. Já é mais objetivo. É, ou a mulher que ela tem um forte, o lado masculino dela também prepondera bastante. Aí fazem isso. Ex- Enfim, aqui a gente seguindo, né? Comparações, visões distorcidas, né? Que significa comparar-se a outros, todo mundo é melhor que eu, filtrar só o negativo, foco nos próprios erros e ignorar os acertos. Isso, inclusive, está ligado com a síndrome do impostor. É um dos exemplos, mas Sim. comparação, Mas é, bom, quem nunca comparação é comparou muito com outro? Quem nunca? o quê? Quem nunca fez essa comparação com outra pessoa? Ah, sim, não, mas eu acho que isso daí tá no dia a dia de todo mundo. Todo mundo, todo mundo.
E aquela falsa ideia de perfeição que a gente vê principalmente na rede social, né? Que a gente dificilmente vê as vulnerabilidades e acaba tirando a ideia de si, de que, ah, não, eu sou muito falha, não, mas eu erro, ah, então eu não sou capaz disso, porque essas pessoas mandam muito bem, elas não erram. E aí acabam não avançando, tá vendo? E Como, a tá narra- vendo por que o limitante? O que que você ia falar? Desculpa, te cortei. Não, aqui também é questão de narrativas, né, pra gente. Por exemplo, se eu vejo uma pessoa que está onde eu gostaria de estar, eu torno como se ela fosse minha inspiração. Uhum. E eu começo a visualizar não como uma concorrente, como, ai, nossa, não, eu quero seguir os passos dela. Isso é muito mais genuíno. Mas, Sim. mas se você entender a fundo o que aconteceu com ela, você vai ver, meu Deus, é por isso que ela está onde está. Exatamente, mas é por isso que é legal a gente conhecer nós no papel, até mesmo de influenciadoras, né, na nossa carreira, mas também conhecer, ter acesso às vulnerabilidades, à jornada de superação das pessoas que a gente admira, que a gente se inspira, para poder, inclusive, falar, não, tá tudo certo, todo mundo aqui passou por muitas dificuldades, e é isso, sabe? Tá tudo bem, ninguém já vem pronto e acabou. É isso, tá perfeito, né? Não dá no pódio já. Então, essa a comparação limita muito. Eu sou muito suspeita, eu sempre tô falando isso, porque realmente era muito gritante. Eu me comparava muito, e isso fazia com que eu abandonasse, que eu parasse, eu congelasse, justamente porque eu falava, ah, não, as pessoas têm muito mais. E aí, síndrome do impostor, enfim, eu tinha Junta, muitas. vai juntando, né? Uma Sim, coisinha. gente, eu tive que colocar todas essas crenças no meu radar para ir ressignificando, e hoje, graças a Deus, eu reformulei. Sim, E pensamentos catastróficos, ou seja, de um erro, tirar conclusões e considerar que é isso, né? Sempre é. falho, nunca vou ser Tá capaz, e não ligado com os foca. outros também, né? Que a Não gente entendi. tá ligado com os outros que a gente falou também, né? Sobre não merecimento. Ah, então, tá tudo interligado, só que é bom quando a gente tem clareza de qual é o tipo da narrativa que tá tendo, E, para poder reprogramá-la, para poder olhar, é sempre voltado ao autoconhecimento, você tem que voltar e ter clareza dos seus pontos fortes, você tem que olhar para suas conquistas, para suas qualidades, porque senão você vai ser moldado a experiências e não vai questionar nunca, e vai ficar refém disso e vai conduzir sua vida e esse seus ponto resultados. aqui de pensamento catastrófico. Um erro tira conclusões como sempre falho, nunca serei capaz. Você tem um processo. E tudo tem um processo, tem uma estratégia para seguir. E no marketing digital, na rede social é a mesma coisa, e na vida pessoal também é. Depende muito da narrativa, como a gente está falando. Um exemplo, eu estou participando de uma competição que não me trouxe aquele resultado que eu desejava. Aí eu falei, ai, nunca mais vou competir. Ou você realmente analisar, falar, nossa, que tipo de alimentação eu fiz, que tipo de treino eu fiz, e o que que eu preciso mudar para a próxima ter melhor performance. Por muito tempo eu falei sobre alta performance e desenvolvi técnicas e habilidades para isso. Então, essa parte de desenvolver em você para ter uma alta performance é muito necessário. Né? Então, assim, uma dica que eu dou para quem está assistindo, se você tem esse perfil de pensamento catastrófico, vai atrás de mentor, de professor que tem uma alta performance. Conversa com o atleta, gente, pelo amor de Deus. Conversa com o atleta. Pode ser, ah, eu não quero ser atleta, mas conversa. Tem uma amiga atleta, no sentido de É a mentalidade, né? mentalidade é totalmente diferente. Sabe? Porque a pessoa, ela passa por dor, ela passa por fome, ela passa por um monte de coisa, e fala assim, nossa, pra quê? Só que quando a gente passa por cada passo e entende o sentimento que a gente sente, nossa, é maravilhoso, é autoconhecimento também. Então é Sim. interessante você conversar e ver através da história de outra pessoa. E ter, às vezes, um insight, sabe? Falando, nossa, eu ouvi que a pessoa fez isso para mudar aquele quadro dela. Quem sabe eu posso fazer também, mais ou menos do mesmo jeito, e tentar mudar a minha situação. Sim. Você deu um exemplo brilhante até para servir de indicação, recomendação de proximidade, né?
de ambiência. Atleta até pensando assim que é a própria representação da autossuperação. Exato. Então, E- metas e autossuperação. Exato, tem maratonista, tem ciclista. Eu não estou falando somente de atleta de peso pesado e tudo mais, né? De academia. Várias, né? Várias modalidades. Então, tem uma amiga que seja atleta. Que Olha, isso é recomendação, porque faz sentido. Isso daí nunca ninguém falou pra mim, mas tô me sentindo abençoada. Vai, Kelly, com eu você. sou atleta, você já tem. Sorte grande aqui, gente, ó. Não, mas é bom, porque quando a gente tá com. Bom, voltando na história que a gente já falou, né? A questão da ambiência, né? As pessoas estão. Até quem não tá exatamente com a mesma mentalidade, mas que esteja, de repente, disposto a pensar sobre, a refletir a E respeito. só É legal, é reflita, só interessante. reflita. Exato. Bom, e aqui, por fim, enfim, entre aspas, né, aqui da nossa conversa, porque tem crença demais nessa vida de limitante. Autoexigência, extrema pressão interna, é o famoso crítico interno, e aqui presente posso falar com muita propriedade. Perfeccionismo, a Kelly vai até com muita propriedade, pode falar de mim, né, Kelly? Perfeccionismo, metas inatingíveis, autocobrança intensa, se errei, sou incompetente. Kelly, eu abro espaço primeiro para você, porque do meu. Ah, eu vou falar de você aqui. Tô brincando. Tudo bem, pode falar. Eu tô sempre me policiando para estar me superando. Acho que no Realmente, quadro quiser de falar, eu vou pode falar falar. assim Quer? uma pincelada, uma pincelada. No quadro de perfeccionismo, eu acho que tem vários pontos que a gente pode falar. Uhum, E pode ser positivo quanto negativo. uhum, Agora, nessa fase da minha vida, eu estou assim, o que que eu preciso fazer para aquilo que eu estou desejando se torne perfeito? Para mim é a ação. Eu estou nessa fase. Eu preciso concretizar, eu preciso realizar a realização. Então, para realizar, às vezes não precisa estar perfeito. Eu coloco uma data e falo para mim mesma, eu preciso jogar isso, tipo um lançamento de curso. Ah, eu tenho um desafio para lançar, né? Então, muitas vezes por conta da correria do dia a dia, né? Às vezes tua saúde não tá bem, mas você tem aquela data programada que você já anunciou. E aí, como que você vai fazer em relação a isso? Então, eu tive que desenvolver em mim, né, matar um pouquinho aquele perfeccionismo de deixar tudo certinho, mas sim cumprir com prazo. Isso foi doloroso no começo. Só que à medida que eu fui praticando essa ação no prazo antes feito do que perfeito, eu comecei a andar mais rápido. Então hoje eu olho para Kelly que estava lá atrás, né? A Kelly, um perfil Kelly, vamos dizer assim, que está ali sempre tentando fazer algo, um detalhe perfeito. Eu falo para Kelly lá atrás, Kelly, venha comigo, porque no caminho você vai moldando. Porque daqui a um ano você vai ter novas experiências e aquilo que você tomou tempo, deixando bem perfeito, você vai querer refazer tudo de novo. Então é sobre isso. Então, aquela Kelly, você pode estar realmente como aquela Kelly atrás. Então, por isso que eu entendo muito. Então, não é uma coisa que eu não entendo, que as pessoas querem ter metas inatingíveis, ser perfeita ao mesmo tempo, se cobrar ao mesmo tempo. Só que quando a gente faz tudo isso junto, não evolui. pesa demais. E frustra quando não alcança. Tá exigindo além Ainda existe, do né? É possível o hoje. passo, é o passo para desistência. Sim. E aí tem o fator do crítico interno também, que quando a pessoa que ela tem essa característica, né, perfeccionista, esse crítico interno, ele puxa forte. Que se você, qualquer detalhezinho que não foi conforme o esperado, que às vezes a gente tem uma expectativa, aquela questão da meta inatingível, né? A gente tem uma expectativa tão grande, um detalhe assim riquíssimo de perfeição, enfim. Se alguma coisa vai diferente do imaginado, você fica, putz, mas você não é boa o suficiente, você é incompetente. Eu não falo, eu nunca falei pra mim, apesar de eu ter um crítico interno muito forte, hoje eu trabalho muito melhor, ele, graças a Deus, e ao yoga, eu sempre reforço porque fez diferença. Eu nunca falei pra mim que eu sou incompetente. É uma palavra Nunca muito cheguei a esse forte, né? ponto, muito forte. Eu acho, inclusive, que é muito triste Aham. falar isso pra si ou quando alguém ousa falar isso pra outra pessoa. É pesado demais.
pesado, é feio, é lamentável. Então, eu nunca falei que eu sou incompetente, mas eu já me cobrei muito de errar, até por conta, até contei aqui para vocês antes, né? A questão do medo de errar, de falhar, por questão de autoridade, reconhecimento, enfim, né? Então, no meu caso, tá muito relacionado com isso, né? Com como eu vou me sentir com isso, como eu vou ser reconhecida, e aí vem essa questão que a gente falou um pouquinho antes, de você ter clareza do melhor que você está dando, do que você tem nas suas mãos hoje, de quais são os seus resultados, Hum. enfim, você ter clareza do quão bem e do quão melhor você foi naquilo que você fez, para não ficar tão refém dessa história de, ah, mas o que que será que vão pensar de mim? Será que estão me avaliando bom? Sabe? Exato. A maioria das vezes é aquele erro, aquele detalhe que você deixou de fazer mais pra frente, só você sabe que você esqueceu daquele detalhe. Uhum. Os É outros bem não. isso mesmo. É bem isso mesmo. A gente às vezes está sofrendo uma coisa que está só na nossa cabeça. E muitas vezes, se você não fala para as outras pessoas o que estava na tua cabeça, vai passar desapercebido e aí a pessoa vai falar, uau, arrasou, e você fala, meu Deus, né? E Exatamente. ela nem viu aquilo ali, não é? Exatamente. Gente, olha, você vê como a gente é capaz de se sabotar com pensamentos repetitivos que nos puxam. Uhum. E aqui, Kelly, assim, só para rumo ao fim, Sim. para não deixar de reforçar um como mudar isso, as crenças elas são reprogramáveis, tá? Então, assim, a gente só precisa parar para reconhecê-las, se perceber, né? Se Uhum. possível, anotar, inclusive. É bom você olhar para aquelas narrativas que você tem falado, se detectar assim na hora, falar, caramba, olha o que eu tô pensando. E quando você dá nome para elas, você simplesmente, você precisa, é um exercício, claro, né, gente? Não é assim, ah, hoje eu detectei, amanhã eu já estou nova em folha. Não, você precisa ir praticando isso no seu dia a dia, sempre com clareza do oposto. Então você tem que olhar para a sua vida, para o seu dia a dia, para a sua história de vida e resgatar é, é, episódios, experiências, resultados, conquistas, vitórias que quebrem Exato. essa esse pensamento. E a partir do momento que isso quebrar, você muda essa narrativa para algo que seja, que te impulsione, que te coloque numa posição de crescimento, de superação, e não te Exato. condicionando ao mesmo lugar, entende? E aí, foi claro? Consegui explicar? Foi, foi. E para isso, não tenha receio, não tenha receio de buscar ajuda. Né? Tanto no YouTube vocês vão procurar lá três crenças limitantes ou crenças limitantes na transição de carreira, vai encontrar o nosso vídeo, mas assista podcast, matéria que fala sobre esse assunto, porque quanto mais você tiver, você vai ajuntando uma coisinha na outra, vai tendo, nossa, eu acho que eu preciso melhorar esse ponto. E vai atrás de profissionais terapeutas, psicanalista, psicólogo, vai atrás, porque sozinha é muito difícil. Ou tem amigas que falam sobre autoconhecimento, vai no grupo de autoconhecimento, leia livros, faz isso, gente, porque vai ser libertador. Eu, antes Exatamente. disso, depois disso, meu Deus, eu sou uma pessoa totalmente diferente. A Belly também é. Sim. A gente precisa ter disposição, entender que nada disso é escrito em pedra, é totalmente questionável e reprogramável. E você pode sim fazer a substituição dessas crenças, se não conseguir fazer sozinha, até mesmo com uma dessas referências que a gente trouxe aqui hoje, tem muitas outras em É. várias áreas da vida, você pode pesquisar. Se não conseguir fazer sozinha, estiver com dificuldade, não hesite em pedir ajuda, que nem a Kelly falou. Não há vergonha nenhuma pedir ajuda. Comente isso Aliás, nos comentários, porque às vezes a gente pode até ter indicação, né, de pessoas, ou pela vivência da Belly, ela pode compartilhar com você uma vivência dela, sim, porque muitas sim, coisas a gente vai tratando no nosso dia a dia dessa maneira. Por exemplo, eu estou viajando, de repente eu encontro uma pessoa bem inusitada, fala sobre um assunto e começa a desenvolver uma conversa. Isso sim, acontece muito, assim, do nada.
Como eu e a Bia, a Uhum. gente vai contar a nossa história, como que a gente se conheceu de uma maneira inusitada e por conta de, de assuntos aleatórios. Nossa, minha experiência foi assim, a sua, nossa, ó, foi agregando. Então é sobre isso. Não hesite de falar sobre o que você está passando. Não hesite de procurar pessoas no qual você possa conversar, porque às vezes no seu ambiente de trabalho ou ambiente familiar não tem com quem você conversar sobre esse assunto. Exato. É importante não detectou, faz alguma coisa para mudar esse cenário. Não se conforma com ele, não. Que Exato. você merece sim realizar os seus objetivos, ter uma vida muito mais satisfatória, muito mais realizadora e Exato. se conformar com menos, tá? Questione essas Vamos, crenças. vamos finalizar aqui, intensificando para nós mesmos, Belle. Eu vou fazer um exercício para a gente falar uma autoafirmação. Eu sou boa o suficiente. Respire. Eu sou Eu boa sou bom o o suficiente. suficiente. Eu Eu não sou tenho. capaz. Aham, eu sou capaz, eu sou inteligente. Eu não tenho medo da rejeição. Eu não tenho medo da rejeição. Eu não tenho medo de errar. Pode até falar, eu sou mais eu, Eu sou mas mais não. eu. A autoconfiança aqui, né? E, Ah, e qual que é a outra que você falou? eu não tenho medo de falhar. Eu não tenho medo de falhar. Isso. Eu sou capaz de aprender coisas novas e aprender com as minhas experiências. Sou. Eu mereço. Eu mereço uma vida abundante, Próspera. próspera, saudável, feliz. Agora eu tenho dinheiro. Eu tenho. Eu tenho dinheiro. Eu tenho Eu sou tempo. próspera financeiramente também. E eu tenho muito tempo. E eu tenho tempo. Eu sou Eu produtiva. sou produtiva. Eu faço minhas Fale, escolhas. eu faço minhas próprias escolhas. Eu tenho autorresponsabilidade. Exato. Eu não comparo com as outras pessoas. Eu não me comparo com as outras pessoas. Eu sou o suficiente. Eu sou o suficiente. Agora eu tenho bons pensamentos. Eu tenho Eu bons tenho bons pensamentos. pensamentos. E somente bons pensamentos me dominam. E somente bons pensamentos me dominam. E vale acrescentar que respeita Respeito. as emoções, os pensamentos que surgem, mas sempre questionando eles. Então, Eu a gente, acolho meus pensamentos. eu acolho os meus pensamentos. Você foi perfeita. Obrigada. Eu acolho os meus pensamentos. E por último, eu desprendo de todo crítico interno. Eu deixo livre. Tchau. Eu dispenso meu crítico interno. Eu, eu respeito o meu crítico interno, mas eu conduzo a minha vida. Isso não vai me atrapalhar. Ele não vai me atrapalhar. Ai, que lindo! E muito obrigada. Eu que agradeço. E aí, deixem aqui os seus comentários. Não esqueçam de curtir esse vídeo feito com tanto carinho. E se você chegou agora e se prendeu no assunto, não esquece de se inscrever no nosso canal. E se você tem uma amiga que está passando por uma transição de carreira, que tem umas crenças limitantes e já ouviu um monte de coisas sobre crença limitante, envie esse vídeo para ela também. Já leve luz, esclarecimento para ela através dessa conversa que a gente teve aqui. Então, Adorei. até Obrigada. semana que vem. Até a semana que vem. Tchau, tchau.